Oi, turma. Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária. Hoje a gente dá continuidade naquela introdução da transição planetária, onde ontem nós vimos que existe dores, sofrimentos necessários para dar uma empurradinha na gente, né, para a gente melhorar. Então, essas dores contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, na inteligência e do sentimento que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Reconhecemos que essa nossa informação poderá causar estranheza em alguns estudiosos do espiritismo e mesmo reações mais severas noutros. Não é à toa que existe aí um pessoal do espiritismo que não aceita muito bem essa obra. Agora eu estou começando a entender o porquê, né? Porque existem, assim, algumas notícias que são dadas nesse livro que talvez fira ou mexem, né? Com aquilo que a gente já sabe. Então, dependendo daquilo que a gente acredita, quando a gente vai ver uma outra, como é que eu posso dizer? Uma outra interpretação, uma outra notícia, uma notícia nova, assusta, ou então a gente reluta, né? Ou definitivamente a gente não acredita, mas fica a cargo de cada um, né? Vamos lá, vamos continuar estudando para a gente depois, no final do livro, a gente dar nossa opinião. Aquilo que serve, a gente pega. O que não serve, a gente descarta. Ele mesmo avisa que na obra vai ter algumas notícias que a gente talvez não aceite. Então vamos lá, vamos ver. Nada obstante, permitimos-nos a licença de apresentar o nosso pensamento após a convivência com nobres mentores que trabalham no elevado programa da grande transição. Equipes de apóstolos da caridade no plano espiritual também descem ao plano sofrido, a fim de contribuir em favor das mudanças que devem operar-se, atendendo àqueles que se encontram excruciados pela desencarnação violenta, inesperada ou padecendo o jugo de obsessões cruéis, ou fixados em revolta injustificável, considerando-se adversários da luz, membros da sanha do mal, a fim de melhorar a psicosfera vigente desse modo, facilitando o trabalho dos mensageiros de Jesus. É um pouco contraditório isso? Acredito que sim, né? Como que seres que estão nas trevas, né, que ainda não têm um determinado conhecimento, pode estar ajudando a colaborar com o desenvolvimento do planeta ou de pessoas, de espíritos, para a sua elevação. Então, pelo menos pelo que eu estou entendendo aqui. Se eu estiver entendendo errado, vocês me ajudem aí. Nós estamos estudando. Eu não sou a dona do saber aqui, muito pelo contrário, não sei nada. Só estou estudando. Então, como que pode? Na minha cabeça, eu entendo da seguinte forma. Não é necessário que o mal aconteça. Jesus falava assim, o escândalo é necessário. Mas ai daquele que causa o escândalo, né? Então, que existem espíritos inferiores que trabalham em nosso favor, favor dos que estão um pouquinho mais adiantados, um pouquinho com melhor conhecimento, com coração mais brando, eles trabalham mesmo em favor da gente. Veja bem, é contraditório, se a gente for pensar a grosso modo. Mas se a gente pensar de uma forma mais minuciosa, veja bem, a gente pega uma fila do banco, por exemplo. Hoje eu coloquei o som alto aqui, tá difícil de baixar? Baixei. Então, a gente pega uma fila do banco. Quantas vezes eu em fila do banco eu perdi a paciência, mas não pela fila, pelas pessoas na fila reclamando. Só que elas reclamando, aquilo às vezes soava de uma forma baixa, porque eram palavrões, eram xingamentos, né? Mas a fila andava. Veja bem, um exemplo bem besta, né? Não que todo mundo tenha que entrar numa fila agora e sair xingando que é pra fila andar, não, pelo amor de Deus. Mas aquilo era chato, era muito chato pegar uma fila ouvindo tanta gente reclamando, tanta gente falando palavrão, xingando inclusive os coitados dos funcionários, que o sistema na época que eu pegava fila, né? Hoje eu não pego mais, graças a Deus, tem muita coisa que melhorou em relação à banca, que hoje a gente resolve 99,9% pela internet, né? Não desfazendo dos bancários, pelo amor de Deus. Mas assim, é complicado você pegar uma fila com uma pessoa atendendo 200, né? Então era complicado. Na minha época era muito complicado. Na época do Banespa ainda, não sei se vocês lembram desse banco. Foi logo quando eu entrei no estado. Então assim, é horrível você estar naquele meio, você não gosta de xingamento, você não gosta de muvuca,
você não gosta de palavrões, você não gosta de baixo nível, aí você tá ali. Né? Não que eu seja melhor que ninguém, mas eu não gosto desse meio, desse clima. Mas eu estava ali, eu participava daquilo, e aquilo fazia com que eu tivesse que trabalhar o quê? A minha paciência, a minha tolerância, né? Tinha que ficar zen ali, porque senão eu entrava no embalo e saía reclamando também, saía arrumando encrenca também, né? Então, é um exemplo bem besta, mas nos nossos dias a gente está convivendo com pessoas assim, né? Que fazem coisas que nós não gostamos, porém elas acabam ajudando a gente de alguma forma, né? Então, eu acredito que o livro está querendo dizer é assim, não é que o mal contribui para o bem sendo mal, mas ele, por ser um pouco mais atrasado, ele acaba fazendo com que a pessoa que é um pouco, o espírito que é um pouco mais avançado, ele vai olhar para aquilo lá e falar, tá errado, isso eu não quero voltar lá. E além da gente não querer voltar nesse estágio, a gente ainda tenta ajudar quem está no estágio. E isso fortalece a nossa moral, fortalece o nosso conhecimento. Então, quantas vezes eu na fila eu pegava idosos, né? Que na época não tinha nem preferencial quando eu pegava essas filas aí. E eu chegava nos idosos e falava, calma, quer passar na minha frente? Né? Eu não queria que ele passasse na minha frente, lógico, como uma pessoa que está ali, né, demorando para ser atendida também, eu não queria. Mas para ver aquela pessoa sossegar um pouquinho, falar, quer passar na minha frente? Quando chegar a minha vez, eu dou a minha vez para você, tentando acalmar a pessoa. Ou seja, com isso eu ficava, né, mais zen, fazia o bem, né, não me envolvia naquela energia e tentava apaziguar aquilo que estava acontecendo. Então, quantos de nós não passamos por situações semelhante a isso? É só a gente parar para pensar. Agora, a grosso modo, poxa, como que o mal pode colaborar para o bem? Como que o mal pode andar junto com o bem? Né? Se eles são opostos. Eles são opostos, de fato, cada qual está no seu grau, está no seu lugar. Mas eles precisam caminhar ali, lado a lado, para que as coisas evoluam. O bem puxa, né, o mal um pouquinho, né, e o mal acaba fazendo o bem progredir de alguma forma, porque ele testa a gente o tempo todo, né? Eu falo a gente porque eu não me acho uma pessoa do mal, mas eu nem sei se eu tenho o direito de falar dessa forma também, né? Bom, na presente obra, apresentamos três fases distintas, mas que se interpretam em torno do trabalho a que fomos convocados, mercê da compaixão do amor, de modo a acompanharmos as ações de enobrecimento de dignos e valorosos benfeitores, vinculados ao programa em desenvolvimento a respeito da transição planetária, que se vem operando desde algum tempo. Não temos outro objetivo senão estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério, a qualquer custo, sem desânimo nem contrariedade, permanecendo certos de que se encontram amparados em todas as situações, por mais dolorosos que se apresente. Então, veja bem, gostei. Né? Vou até sublinhar isso daqui, porque o dia que eu voltar nessa leitura é aqui que eu quero ver. Se alguém falar para mim assim, para que serve esse livro? Eu vou falar, o objetivo que esse livro tem não é senão estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério, ou seja, para continuar no caminho do bem. A qualquer custo, aconteça o que acontecer, é para continuar no bem, sem desanimar, mesmo que seja contrariado, né? Permanecendo certo de que encontram amparados em todas as situações. Então, mesmo nas mais dificuldades que a gente enfrenta, a gente não está sozinho, a gente está sendo amparado, por mais doloroso que se apresente. Então, se alguém me perguntar para que serve esse livro, ele serve para isso. Agora eu vou chegar até o final dele para ver se realmente é para isso que ele serviu, né? Mas para que serve Transição Planetária? É esse livrinho aqui, para que a gente seja estimulado a continuar no caminho do bem, por mais tortuoso e difícil que seja. E saber que o tempo todo nós estamos sendo amparados, não estamos sozinhos. Os nossos protetores, os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, eles estão do nosso lado o tempo todo, né? Procuramos sintetizar as operações de socorro aos desencarnados vitimados pelo tsunami ocorrido no Oceano Índico, devastador e das consequências graves que permanece ainda gerando sofrimento e desconforto, especialmente porque sucedido de outros tantos que prosseguem ocorrendo com frequência assustadora. Então ele vai, creio eu aqui pelo que eu entendi,
ele vai falar sobre os casos que aconteceram de desencarnação com as pessoas que sofreram de tsunami no Oceano Índico. Essa parte parece que é onde o pessoal gosta de cutucar e falar que a obra não tem lá a sua validade. Então, quando chegar lá nessa questão do tsunami, a gente vai estudar bem detalhado para ver se a gente acredita ou não acredita no que ele escreveu, certo? Logo após, referimos-nos ao contributo especial dos espíritos dedicados às tarefas de reencarnação dos novos obreiros terrestres ou voluntários de uma dimensão cósmica, passando a análise dos tormentos que invadem a Terra, assim como da interferência dos espíritos infelizes, que se comprazem em manter o terrível estado anual de aturdimento. Então vamos lá. Esse livro ele está sendo para nos incentivar, para mostrar como que é o desencarne compulsório e como que é aquele desencarne coletivo, né? Porque como está falando de tsunami, acredito que seja um desencarne coletivo, o resgate desse desencarne coletivo e também depois a gente vai estar vendo, pelo que eu acabei de ler, a gente vai estar vendo como que vai ser feito a reprogramação da reencarnação desses seres aí, com toda a dificuldade que existe das obsessões, né? Daqueles espíritos mais inferiores que dão mais trabalho, né? Nada obstante, em todos os momentos, procuramos demonstrar a providencial misericórdia de Jesus, sempre atento com seus mensageiros a todas as ocorrências planetárias, minimizando as aflições humanas e abrindo espaço do dia radioso de amanhã, que se aproxima, rico de bênçãos e de plenitude. Maravilha! Então, eu já peguei a parte boa disso aqui, né? Independente de todas as situações, prossiga. Independente do que venha ocorrer, mesmo que seja um tsunami, nós sabemos que vamos desencarnar, que vamos ser auxiliados, que vamos ter a nossa reprogramação para reencarnar, mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo sabendo que somos atrasados, que temos muito o que aprender, que nós damos muito trabalho para a espiritualidade, mas tem um cara que não larga a nossa mão, Jesus. Então, perfeito, adorei, né? Eu acho que é isso que nós precisamos, conforto para o nosso coração. Saber que mesmo errando, Jesus não nos abandona em momento nenhum. Agradecendo ao Senhor de nossas vidas e aos espíritos superiores investidos da sublime tarefa da grande transição planetária por haver nos concedido a honra do trabalho ao seu lado. Sou o servidor devotado de sempre. Quem deu essa mensagem? Manuel Filomeno de Miranda, em 9 de abril, em Salvador, no ano de 2010. Nós estamos em 2023. Se passaram 13 anos aí. Então, creio que tudo que foi relatado aqui, a gente já está um pouquinho atrasado para aprender, mas vamos lá, a gente está aqui para isso, né? Então a gente vai levar a sério esses estudos, eu estou levando a sério esses estudos, né? Porque quando eu li Mundo Regenerado, eu fiquei encantada com aquele livro, tanto é que eu não vou deixar de fazer a leitura dele, eu vou voltar, né? Porque tem tanta coisa boa para acontecer, só que, lógico, nós vivemos momentos terríveis, e não só lá de 2010 até hoje. Então, nós estamos passando por essa transição, nós estamos passando dia a dia por momentos de provas, expiação, sofrimento, tem aqueles picos de alegria que Jesus vai lá e alivia um pouquinho o nosso lado, né? Mas, para se chegar nesse mundo regenerado que tanto a gente deseja, nós estamos passando por uma série de crises, né? E algumas vão ser relatadas possivelmente nesse livro aqui, pelo que eu entendi. Então, a gente vai ter a compreensão do que aconteceu, para que a gente possa superar outras que estão vindo aí, que estamos passando no nosso dia a dia, para que a gente tenha resignação, tenha esse esclarecimento, para que a gente possa amenizar as nossas dores, para que a gente possa superar as nossas adversidades e fazer parte desse mundo regenerado tão sonhado, tá bom? Ótimo dia para todo mundo aí, gente.